Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24/12/2020, o dia que o Senhor já realizou, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Um beijo para você. Hoje é dia 24 de dezembro, né? Véspera de Natal. Um dia, olha, cá entre nós, né? É uma data muito bonita, né? Uma data assim que fala muito, né? De família, de tradição, de música, celebração, cantatas, louvores, palavras do Senhor. E vai, entre nós, vai, que ninguém nos ouça, né? Eu já fiz, durante toda a minha história de vida, quantos estudos a respeito do Natal, da árvore de Natal, da data que foi lá no tempo lá de Constantino, aquela coisa toda. Tudo bem, ninguém está... Eu não estou falando contrário a isso, mas estou falando que é uma data bonita, cá entre nós, né? Então eu lembro de uma vez que um amigo meu, um servo do Senhor, um pastor, o nome dele é Marcelo Amorim, né? E quando o filho dele era pequeno, né, o filho dele Eliseu, mas pequenininho, já é um adulto, mas quando era pequenininho, né, ele ensinava o filho dele assim: ô filho, Papai Noel não existe, Papai Noel não existe. E ficou com aquela coisa de falar para o filhinho, tipo 2, 3 anos na época, Papai Noel não existe. Aí eles foram, né, próximo da data do Natal, eles foram no shopping. Aí quando eles passam numa sessão ali do shopping, no lugar do shopping, tinha o Papai Noel com as cadeiras, né, com aquele trono de Papai Noel, aqueles enfeites de Natal e tudo, né? E aí o menino pegou o pai assim nervoso, levou o pai até perto do Papai Noel. Olha aí, pai, você falou que o Papai Noel não existe, olha ele aí. Eu nunca mais esqueci dessa história. Por quê? Porque é Natal, né? Então, por mais que a gente queira, com certeza, levar as pessoas a um entendimento do que significa o Natal e tal, existe a questão emocional, existe toda uma tradição, toda uma cultura. Então é bonito, eu acho uma data bonita. Eu sempre ensinei minhas filhas, né? Minhas filhas, quando chega finalzinho de outubro, já estão preparando a árvore de Natal, tudo, porque é gostoso comemorar, é gostoso celebrar, independentemente de todas as histórias, de toda a tradição, de todas as, vamos chamar, contaminações espirituais que levaram a comemorar essa data, né? Que ninguém está falando o contrário, mas existe a data em si, aquela coisa da circunstância, né? E dentro daquilo que todos nós estamos vivendo hoje, é maravilhoso comemorarmos, celebrarmos. Então, Feliz Natal, Deus te abençoe, você, a tua casa, a tua família, Bispo Antônio, Deus abençoe, Marcelo, Marcelo, um beijo para você, Deus abençoe você, tua esposa, tua família, minha tia Rosália também, o Senhor esteja sobre todos, filhos, netos, meus tios, minhas tias, meu pai, minha mãe, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, todos vocês estejam vivendo assim intensamente essa data da melhor maneira possível, e que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7. É um tema necessário, né? É o tema onde nós aprendemos o vocabulário, conversar com Deus. E como conversar com Deus? De que maneira? Quais são os fundamentos, os padrões, os paradigmas que existem, mas não no sentido de ter uma verbalização, não é isso, mas no sentido de termos um sentimento que se aproxime cada dia mais do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tudo bem com você e família? Beijo, Marcelo, tudo bem comigo? Bispo, está preparado a palavra ministrada hoje, nossa célula. Amém, Marcelo, Deus abençoe.
E que o Senhor o abençoe aí, prospere nessa célula aí, nessa pregação, nesse teu ministério, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós temos trabalhado muito isso esses dias, exatamente por causa dessas condições ordinárias, né? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis, né? E batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, eu tenho colocado essa condição e esses versículos de uma maneira que é a realidade do texto, né? Se você ver o seu contexto, toda a linha de raciocínio, é mais para que nós estejamos sintonizando aquilo que desejamos, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que o Senhor já, de antemão, já estabeleceu. É predestinação? Não. Seria predestinação se nós tivéssemos a obrigação de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Não é verdade. Salmo 139, 16 diz que o Senhor já escreveu todos os nossos dias antes que um sequer havia. Pelo contrário, é mais do que isso. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos concebido. O Senhor já havia produzido tudo aquilo que se manifestaria sobre nós através de nós, antes da fundação do mundo. Então você não foi apenas concebido pelo teu pai e tua mãe um dia. Você não foi apenas gerado, germinado, gestacionado dentro de circunstâncias humanas. Você tenha sido desejado nascer ou não. Não importa. Ainda que eu fosse, não sou, mas ainda que eu fosse produto de um aborto mal sucedido, ou seja, a pessoa não queria que eu nascesse e eu acabei nascendo, mesmo assim, quando eu leio a palavra de Deus e me reequilibro sobre o fundamento da palavra de Deus, eu sei que quem produziu ou quem reproduziu a minha vida, quem concebeu, quem sonhou com ela, não foi, desculpe o termo, aquela violência sexual, alguma coisa assim. Foi Deus. Dito isso, então, se Deus tem um plano para mim, esse plano, se eu quiser, se o meu foro íntimo desejar, aí Deus vai estabelecer a sua vontade. Então nós temos assim, duas histórias em paralelo, tá? Isso aqui é a história e o destino. É aquilo que acontece naturalmente falando. E você tem a história de Deus, você tem o projeto de Deus, você tem o livro da vida. Aquele livro, lembra? Que a gente leu em Apocalipse capítulo 5 esses dias? Então, aquele livro que João estava chorando porque não havia ninguém digno. Existe alguém digno. E ele tomou o livro. A Bíblia fala que ele não pediu emprestado, que ele não pediu com delicadeza, ele tomou o livro da mão do anjo. E agora está nas suas mãos. Aquele que é digno de toda honra e de toda glória, na terra, no céu e debaixo da terra. Todos os seres viventes o adoram, o louvam e declaram. Você vai ver ali as três dimensões espirituais, inclusive a dimensão física, exaltando, digno ao Cordeiro de ser louvado, né? Ao Senhor todo louvor, ele é digno, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. A Bíblia diz que não há nome que se nomeie maior do que esse nome, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, esse ser que é digno, Jesus Cristo, ele abre toda uma condição. Vamos ler uma passagem que não está aqui escrito, mas eu lembrei agora, que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus é um livro maravilhoso, eu tenho ele como a continuação do livro de Gálatas, tá? Então se eu tenho ele como, eu estou falando pessoalmente,
Se eu tenho ele como a continuação do livro de Gálatas, com certeza, no meu entendimento, é Paulo quem escreveu. Se Paulo é quem escreveu, inclusive a maneira de escrever, uma maneira muito clássica, né? Hebraica, muito clássica, Gálatas e Hebreus, você percebe que eles dizem respeito sobre uma mesma perspectiva, né? A graça explicando a lei. Por isso que eu gosto tanto do livro de Hebreus e do livro de Gálatas, porque eles fazem a ligação, a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento em cima da doutrina da graça. Incrível isso, né? Então é por isso que eu sempre falo para você que a graça é a liberdade de nós vivermos. A graça é a liberdade. A regra do antigo, da lei, né? Na graça, a lei fica em, vamos dizer, a graça fica em mais excelência. Aí alguém poderia falar, então nós temos liberdade para tudo? Temos a liberdade para tudo. Se alguém me perguntar, se eu fosse um agente político, que não sou, mas se eu fosse, e alguém me perguntasse, o que você acha do aborto? O que você acha da descriminalização das drogas? O que você acha? Se me perguntar de maneira pessoal, eu vou dizer assim, olha, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade para tudo. Aborto, descriminalização da droga e tudo. Pessoalmente. Por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo, ele me dá liberdade para tudo. Agora, do outro lado, como a gente ensina as crianças, a liberdade, ela sempre será parceira e irmã da responsabilidade. Porque quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu sinto. Ao contrário de um conjunto de regras, onde eu tenho que fazer. Eu fazendo, tá beleza. Só que o meu sentimento, o meu coração, nem sempre está no mesmo nível do cumprimento daquelas regras. Então eu cumpro por cumprir. Cumprindo está bom demais. Mas a graça não. Porque a graça me dá essa prerrogativa de querer ou não querer fazer. E aí tem um monte de gente que discute sobre tudo, sobre dízimo, sobre oferta, sobre ir na igreja, não ir na igreja, sobre tomar ceia, não tomar ceia. E aí você vê o pessoal viajando na maionese por causa disso. Por quê? Porque é livre, é liberdade, eles estão certos. Só que do outro lado, a graça, ela me cobra, não a regra, mas a graça em si, ela me cobra uma postura, né? Como diria o presidente Sarney, em um dos seus livros, né? Ele chama de liturgia do cargo. E o que ele diz sobre liturgia do cargo? O que significa ser um agente público? O que significa ser um presidente? Não que ele tenha feito exatamente a mesma coisa, mas pelo menos ele escreveu a respeito. Então, é a chamada liturgia do cargo, ou seja, a responsabilidade daquilo que está investido sobre mim. Então, isso é tão sério, isso abre um leque de condições e de oportunidades que, se eu não for uma pessoa responsável, como diz já aquele filósofo antigo, a maior prisão que o homem livre tem é a sua própria liberdade. Por que prisão? Porque assim como ele é livre para tudo, ele tem a responsabilidade sobre aquilo que está colocado sobre ele, sobre a sua própria responsabilidade, liberdade, que o gera responsabilidade. Então, a maior prisão do homem livre é a sua própria liberdade. Quando a gente remete isso para a palavra de Deus, é exatamente a mesma coisa. Então, Gálatas capítulo 10, Hebreus capítulo 10, que é um texto maravilhoso, a gente um dia vai passar por ele ainda, e a gente vai conversar mais a respeito, diz assim, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, veja só que o Senhor não fala nem, através de Paulo, ele não fala nem a respeito de entrar no átrio,
no lugar santo e para depois entrar no Santo dos Santos. Ele já fala direto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, vamos lembrar do tabernáculo ou do templo, né? Havia o átrio, a entrada principal, né? Onde os sacerdotes recebiam as primícias, as ofertas, os dízimos, né? Recebia ali. Tem o lugar santo, onde as pessoas comuns não entravam, mas os sacerdotes entravam naquele lugar, porque é o lugar do louvor, é o lugar da adoração, onde estão os pães da proposição, está lá o menorá, né, que a gente chama de candelabro, e você tem ali todo o ambiente, né, solene, de louvor, de adoração. E depois você tem o Santo dos Santos. Para o hebraico, na cultura, era caminho, verdade e vida. Então, o tabernáculo ou o templo era dividido em 3 compartimentos principais na sua nave principal: caminho, verdade e vida. Aí você vai entender porque Jesus fala em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, ele diz já entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Tudo aquilo que fazia divisão, que fazia diferenciação entre esses compartimentos, até chegar no Santo dos Santos, só para você lembrar, e quem entrava no Santo dos Santos era apenas o sacerdote, mesmo assim, em data específica, de uma maneira completamente separada, consagrada, santificada, a roupa, né, as indumentárias, ele não podia suar. Se ele suasse, ele seria fulminado pela glória de Deus, porque um sacerdote que suasse poderia expressar à congregação de que ele havia feito algum trabalho, e Deus não abominava isso, porque o sacerdote não tinha trabalho nenhum, quem tinha era o Senhor. Então tinha todo um contexto. Veja só, puxa vida, a palavra de Deus é maravilhosa. Uma frase fala tanto, diz assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, claro, é o sangue que nos dá esse passaporte, essa credencial santa, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Sincero coração é exatamente o peso da graça, se é que a graça tem peso, mas é o peso da graça, né? Então, sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado, ou seja, eu estou de sinceridade, eu estou em verdade. Eu estou ali porque creio, porque eu conheço o meu Deus. Então eu estou ali, não numa fé de pura e simplesmente acreditar, mas uma fé de confiar. Eu só confio em alguém que eu conheço. Entendeu a diferença? Então eu conheço, eu confio e aí eu creio. Aí diz assim: tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deixa por aqui, depois a gente conversa mais sobre o livro de Hebreus. Então, você percebe o quê? Que nós temos a credencial para avançarmos, onde o nosso objetivo não é mais apenas o caminho, não é tão somente a verdade, mas o nosso objetivo é a vida plena, e a vida plena é na presença do Senhor. Agora, voltando ao texto, quando diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, o Senhor Jesus está falando nesse ambiente de consagração, de separação, onde fui separado e consagrado para entrar no Santo dos Santos, porque o véu já está rasgado, tudo se cumpriu. Como o Senhor Jesus diz na cruz, está consumado. Ou seja, a obra que o Pai me deu, eu a cumprir ipsis literis.
exatamente tudo que deveria ser cumprido. Então, quando diz assim, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á, a gente vai lá para Abraão e entende porque o Senhor, ele foi pacientemente, né, interrogado por Abraão e pacientemente, com toda a delicadeza, ele foi conversando com Abraão. Porque é exatamente a manifestação do Deus vivo. Porque o nosso Deus é um ser cordato, né? É um ser educado, ético, por natureza. A sua eternidade não o faz déspota, cruel, não. Ali você vê, por isso que eu digo que é Jesus Cristo, porque você vê a bondade de Deus manifesta. E Jesus Cristo é exatamente a bondade da Trindade manifesta. Então, quando eu entro no Santo dos Santos, vou bater, vou pedir e vou buscar, o nível de entendimento, a profundidade dessa relação é totalmente diferente daquilo que pura e simplesmente eu vou lá e falo, Senhor, o Senhor tem que me dar, porque o pastor lá falou assim para mim que daqui a 15 dias eu vou receber, que amanhã a essas horas. Tá bom, mas você tem lastro? Qual o teu convívio? Qual a tua conexão? Qual a profundidade da tua relação com aquele que vive? Com aquele que é eterno? Com aquele que é poderoso? Com aquele que é grandioso? Com aquele que é maravilhoso? Tudo é possível que crê, com certeza. Mas existe toda uma lógica, um andar com Deus. É por isso que Jesus fala em João capítulo 11, Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que essas pessoas saibam que eu venho da tua parte, Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu. Por quê? A conexão. Eu sempre digo, né? A gente quando ouve o Senhor Jesus falando a respeito, a gente lê a respeito, de quem era a vontade que Lázaro ressuscitasse, do pai ou do filho? Aí eu respondo para você, eu não sei. Havia uma conexão tão grande que eu posso explicar na perspectiva do pai, mas também eu posso explicar na perspectiva do filho. Está errado? Não, porque são exatamente a plenitude de uma conexão. Daí você entender porque Jesus chora no Getsemane. Daí você entender porque Jesus teve, como diz a palavra, tristeza de morte, ou seja, uma angústia tão grande que o levou, entre aspas, a uma depressão, uma situação muito sofredora, um sofrimento muito grande. Por quê? Porque Jesus sofreria na carne, no físico? Também, mas não era essa a questão. A questão era que Jesus iria se desligar do Pai por alguns instantes. E isso para ele estava o martirizando, porque ele não queria. Só que ele estaria ali representando o nosso pecado, representando a nossa maldição, representando o pecado da humanidade, representando a maldição da humanidade. Então é lógico que entre aspas, o profano não tem ligação com o sagrado. E esse sentimento de Jesus veio de uma maneira tão profunda que ele suou sangue. Por quê? Por causa daquilo que ele sofreria no físico? Não. Mas exatamente por ele saber que haveria um instante que ele estaria, como eu chamo de estado de inferno. Por que o estado de inferno? O que é o inferno? O inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Não que Deus não possa estar lá e não que Deus não esteja no controle de todas as coisas. Porque quem tem a chave do inferno e da morte chama Jesus Cristo. Não é isso. Mas o Senhor Deus, a Trindade, eles se afastam, se distanciam daquele lugar no qual está reservado
para aqueles que rejeitarem o Cordeiro de Deus. Então está ali. Então, quando Jesus se derrama no Getsemane, ele vive por alguns instantes esse sentimento, não é fisicamente falando, mas o sentimento de estar separado de Deus. E é a maior dor que existe. Nós sabemos disso porque muitos de nós já vimos pessoas falecendo, né? No último respiro. E a gente percebe o que significa alguém no último respiro, alguém que sabe para onde vai, daquele que no último respiro não sabe para onde vai. É assim uma imagem que jamais sai da tua cabeça. E quem passou por isso sabe disso. Então, é esse mover, agora falando de Natal, né? É esse mover que o Senhor Jesus veio nos inaugurar sobre as nossas vidas e através da nossa vida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, né? Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele exatamente que traz essa conexão de vida, e é por isso que o Natal para nós é tão maravilhoso. Quando ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pão, pedra, né? Aquilo que o Satanás fala para Jesus lá antes, né? Em Mateus capítulo 4. Transforma essas pedras em pão. E o Senhor Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele se refere a um texto de Deuteronômio. Depois ele diz assim: ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou seja, lhe pedir um alimento, algo saudável, algo rico em saúde e vida, vai lhe dar a morte? Não. Se o pai natural, que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai das luzes, através do qual, como diz a palavra, vem todo o dom perfeito, toda a boa dádiva? É claro que ele tem para derramar. É claro que nas regiões celestiais, como diz Paulo lá em Efésios, todas as bênçãos espirituais já estão ordenadas, já estão concretizadas, já estão estabelecidas, já são viáveis, já são completamente ordenadas pelo Senhor sobre a nossa vida. É lógico que o Senhor tem muito além. E diz a palavra do Senhor: tudo quanto, versículo 11, desculpe. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E a humanidade gemia e clamava, ainda que não tivesse consciência, pelo Redentor, pelo Messias, pelo prometido das nações. Por isso que aqueles magos do Oriente, ao chegarem ali, diante de Jerusalém, diante de Herodes e toda a sua corte, o seu staff, eles falaram que o Messias havia nascido. Por quê? Porque eles estavam expressando também um sentimento que existe sobre todo o universo, sobre todas as gerações do gênero humano, em todas as artes e culturas e músicas principalmente. Existe um vazio no coração do gênero humano que só pode ser preenchido pelo Messias, pelo Redentor. É por isso que em Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte, que o Senhor nos criou com a eternidade no nosso coração. E a eternidade tem nome, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele nasceu, ele ressurgiu, ele está vivo, porque o nosso Redentor vive. Glória a Deus, é Natal, glória a Deus. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Se é a data ou não é a data, não tem problema. O nosso sentimento no nosso coração é sempre Natal, é sempre boa notícia, é sempre boas novas. Se o pai que é mau
sabe dar coisas boas? Quem dirá o Pai Celestial não nos dará a boa notícia, a boa palavra, o Verbo que se fez carne, o único mediador, o único supremo, eterno e principal, e somente Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então é Natal. É Natal e nós precisamos com certeza viver essa lógica de celebração, de festa, de alegria. Porque no ambiente onde nós estamos, no lugar onde nós estamos, o Senhor territorialmente, espiritualmente, celestialmente falando, Ele coloca os seus limites e nós vivemos o reino dos céus aqui na terra. É exatamente assim que Jesus nasceu. Jesus nasceu no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família, e é Natal por causa disso, e glória a Deus. Né? Marcelo, um livro completa o outro. É verdade, Marcelo, é maravilhoso. Cida, um beijo para você também, viu? Deus abençoe minha tia Rosália e Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, colocar diante do Senhor toda essa palavra bendita, maravilhosa. Amanhã, com certeza, estarei aqui. 10 horas da manhã, do mesmo jeito. Então nós estaremos falando um pouco mais sobre o Natal e é muito especial, né? É um tempo maravilhoso e que a gente tem que comemorar, celebrar, não pelo Natal, data, mas por aquilo que significa para nós. Temos um tempo para comemorarmos, celebrarmos e nos aproveitarmos estrategicamente dessas datas para podermos falar, ministrar a respeito da vida, a respeito daquele que nasceu, o prometido das nações. Como diz lá em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Ele é a plenitude dos tempos. Jesus Cristo, filho de mulher, né? Também o prometido das nações, filho da lei, porque a lei é Ele. Ele é a lei encarnada, o Verbo que se fez carne. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada família que está aqui, cada servo teu, cada serva tua, que nós vivemos, ó Deus, como quem sonha. Nós fomos restaurados, restituídos, renovados, enxertados na videira verdadeira, por causa daquele que é o único Senhor e Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso resgatador, aquele que é a verdadeira estrela da manhã, é o sol do meio-dia, o sol da justiça, é a rosa de Saron, é aquele que era, é e sempre será o nosso bom pastor. Ele é a porta do aprisco, ele é exatamente o Deus Todo-Poderoso, que é o caminho, a verdade e a vida. E que através dele, por causa dele, nós entramos, temos entrada, ousadia, como diz lá em Hebreus 10, intrepidez, para entrarmos no Santo dos Santos. A ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Abençoa os teus servos que estão aqui, netos, filhos, sobrinhos, tios, avós, pais, marido, esposa, famílias inteiras aqui. Que o Senhor se derrame sobre cada um e a tua glória, a tua graça se estabeleça cada vez mais e nós tenhamos a flor da pele, a manifestação desse reino sempre eterno, o quinto reino, o reino que não tem limites, o reino que não tem fronteiras, um reino eterno, o reino daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os teus servos, físico, organismo, mente, saúde mental, tocando, visitando, curando, artérias, veias, coração, taxas, músculos, coluna, ciático, tudo aquilo que está passando por algum momento de inflamação, de dor. Ó Deus de maravilhas, traz o alívio, traz a vida, toca, cura, visita. Igualmente, Senhor, a nossa terra, o nosso país, essa pandemia, essa situação toda em que muitos estão enlutados,
estão, ó Deus, agora em tragédia, em choro, em dor, em tristeza. Deus, derrama-te com a tua paz, vem com a tua graça, com a tua glória, tem misericórdia do nosso país, de alguns agentes públicos, ou muitos agentes públicos, principalmente na área estadual e municipal, que estão brincando, que estão se utilizando, se locupletando do erário público para se beneficiarem, estão se utilizando de uma pandemia para adquirirem capital político de voto. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, derrama-te com a tua graça, com o teu poder, com o teu mover, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Toca, visita, restaura, e que seja um tempo maravilhoso de celebração, de congraçamento, de comunhão, de gratidão, de louvor. Ó Deus, identificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele que não teve por usurpação como ser igual a Deus, mas se esvaziou de si próprio, nascendo como um menino, numa manjedoura, num coxo, e a partir daí, porque Ele nasceu, tudo é possível, porque o nosso Redentor vive. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Com certeza, nós temos a comunhão com o autor e consumador da nossa fé. Nós temos uma comunhão plena com o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feliz Natal, amanhã tem mais, 10 horas da manhã, estou aqui para que a gente converse e ore pelo Natal, pelas nossas casas, nossas famílias, às 10 horas da manhã. Eu estou colocando uma musiquinha sempre, 2, 3 músicas, tanto no YouTube, como no Instagram e como no Facebook. Só que o Instagram está bloqueando muitas músicas, e o pessoal me falou o seguinte, que se ficar bloqueando muito, é capaz de cancelar a conta. Então, eu não vou passar no Instagram as músicas, mas vou passar no Facebook e vou passar no YouTube. Tá? Todas as musiquinhas que eu estou colocando, cantatas, músicas de louvor, de adoração, música de Natal. Então, se você quiser, entre no YouTube ou entre no Facebook. No YouTube, Rubens de Sá, e você entra lá. Se você quiser fazer se inscrever no canal, aí fica no canal, aí está tudo certinho lá, tudo que eu falo, as músicas, está tudo lá. Ou então no Facebook também. Desculpe do Instagram, mas eu não estou conseguindo, está bloqueando sempre, eu não vou passar as músicas mais pelo Instagram, para não cancelarem ou suspenderem a conta, porque eu falo, né, faço a live ao vivo pelo Instagram também, então eu não vou passar, tá bom? Mas que Deus te abençoe, você tem uma véspera de Natal maravilhosa, que você esteja aí com a tua casa, com a tua família. Estou sempre orando por vocês, sempre, 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 colocando a tua vida, seus filhos, netos diante do Senhor. Por isso ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para todos vocês, uma véspera maravilhosa. Amanhã que é Natal, eu estou de volta às 10 horas. Um beijo, tchau, tchau. As músicas não vou passar mais pelo Instagram, só vou passar no Facebook e no YouTube. Beijo para vocês, tchau, tchau, até amanhã, tchau, tchau. Beijo para vocês no Instagram.